os pais que não querem filhos religiosos deveriam repensar sobre isso, porque, pelo contrário, você não deveria querer seu filho um ateu, por exemplo, entendeu? Falar sobre religiões para o seu filho é muito importante, porque no mundo em que vivemos, há muitos secretários na Terra. A gente não, a gente tem uma convicção do que nós cremos, mas tem crianças, tem adolescentes que eles ainda estão em formação. Ou seja, é importante falar, existem seitas, né? E se ele ir para algumas dessas, eles não vão se salvar, entendeu? Então, assim, isso aqui que eu tô falando é o que cremos, como católica, eu tô falando algo, se alguém de qualquer outra denominação, sei o que for, vê, eu tô falando de uma forma católica porque eu sou católica, entendeu? Então, assim, pais que... E eu tô falando com respeito, mas de uma maneira católica. Pais que têm filhos e que não querem que se ordene, que querem que se case, não querem que seja padre, freira. Olha, 1000 vezes um filho meu querer ser padre ou freira do que um descrente, um sem religião, entendeu? Então, é importante desde pequeno, porque está se formando ali um serzinho, um ser humano. Então, você tem que falar, não sobre só o catolicismo, entendeu? Na família, mas falar também sobre ateísmo, falar sobre religiões afro por aí, entendeu? E não tentando colocar aquela criança que esse é o melhor caminho, não. O caminho é um só, é Jesus Cristo. Então, e só existe salvação na Igreja Católica, né? Ele só poderá olha, meu filho, só poderá se salvar na Igreja Católica. Tem essas outras aqui religiões que vão tentar, de alguma maneira, lhe levar para elas. E você pode até ir, né? Mas entenda que ser salvo e você vai estar num lugar muito melhor só com Jesus na Igreja Católica, entendeu? Esses deuses aqui existiram naquele tempo, mas eles não salvam ninguém, não morreu por ninguém. Eles não foram crucificados por você, entendeu? Entenda que isso aqui faz parte de uma história e Jesus faz parte de outra, entendeu? Não é todos em um só, não. Não entenda assim. Existe a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um único Deus em três, entendeu? Um único Deus, é só um Deus, entendeu? E você vai explicando. E se ele tiver alguma dúvida, você tira a dúvida do seu filho. Mas não impeça de querer seguir uma vocação jamais, entendeu? Jamais. Criança, adolescente tem o direito dele ser o que ele quiser, né? Basicamente. E, assim, Jesus diz para deixar ir as crianças a eles. Se o seu filho tem alma pura como de uma criança, por que não? Entendeu? Por que não ser padre? Por que não ser uma freira? Se ela vai para fazer o bem, entendeu? Então, assim, a gente não pode estar apegado ao que não é nosso, espiritualmente falando. Que veio falando aqui, vai achar que, isso aqui, enfim. Eu tô falando espiritualmente. Jesus pede para não amar mais os filhos que a ele. É um Deus ciumento. Então, esse é o nosso Deus, sim. Então, assim, por que não? Se eles quisessem casar, você não permitiria? E por que não ser padre ou ser freira? Então, eu teria muito orgulho se eu tivesse uma filha. Mãe, eu quero ser freira. Mãe, eu quero ser padre. Ótimo. Nossa, que orgulho. Porque o mundo vai tentar seduzir de todas as formas do seu filho. Na TV, com amizades, né? Vai ter crianças ali de outras religiões, vai ter crianças falando de outras coisas, vai ter crianças falando de outras formas, né? Se achando as mais intelectuais, as mais cultas e talvez dizendo até que o Deus dela não existe, entendeu? Então, assim, porque esse é o caminho, tá? Eu tô falando de uma forma que esse vai ser o caminho de hoje em diante. A gente vai ver coisas que antes a gente não, se a gente tá vendo coisas que a gente não via antes, a gente vai ver muito mais. Então, assim, tem que explicar desde pequenininho. E ainda que ele se torne qualquer coisa, não vai ser por muito tempo, entendeu? E nunca é. Nunca é. Pode demorar anos, mas nunca será. É porque só existe o batismo e pronto. Esse negócio de até negar o batismo não existe. É, depois que cresce, né? Quando se quer alguma coisa, se torna alguma coisa. Então, assim, fale sobre religiões, fale sobre tudo, pelo amor de Deus. Criança é muito curiosa. Eu fui curiosa. Então, minha mãe sempre ensinava todas as minhas perguntas. Entendeu? Eu sempre levava para a igreja, minha mãe. Eu não gostava de ir, mas eu ia. Eu não fui do tipo de pessoa que eu não gostava da igreja quando eu me tornei descrente, não. Até porque eu nunca vi base nenhuma. Eu lendo filósofos, tem alguns livros, né, que eu leio, e me faz totalmente crer mais ainda em Deus. Porque eu sei ali, eu creio, que ali não tem fundamento nenhum. Ali são teorias. Nada. E teorias distorcidas. Eu poderia muito bem questionar todos aqueles autores ali, entendeu? Filósofos. Então, assim, não faz sentido nenhum, entendeu? Ainda que eu não gostasse da igreja, eu não gostava da igreja, que era mais eu ser satanista, ainda que eu fosse uma satanista, eu ainda iria crer em Deus. Porque o próprio diabo, ele crê em Deus, ele só não obedece. Então, eu seria uma pessoa desobediente, né? Convictamente de que eu estava desobedecendo, porque eu fui criada em uma religião, e não escondendo o que eu fui, respeitando o que eu fui, entendeu? E seria no limite, por conta do que eu fui, respeitando sempre. Então, assim,
de forma nenhuma aceitaria e concordaria ver pessoas ali dentro falando de alguma forma que seria, na minha visão, intolerância, entendeu? De forma nenhuma, ainda que eu fosse a pior das piores. Eu não aceitaria, porque para mim é justo. Eu não ia gostar se alguém me desrespeitasse, porque eu ia aceitar no meu templo pessoas ali falando absurdos, entendeu? Então, não. Era assim que eu pensava antes, né? Era assim que E hoje é muito diferente. Hoje eu não aceito muita coisa, tipo, eu fico na minha, mas tipo, é inaceitável, né? Muitas coisas, é intolerância. Então, assim, os que mais querem respeito, eles não respeitam. O que deveria ser tido como exemplo, olha, um satanista, mas, tipo, que vai ser ali, tem uma ordem, uma disciplina, de que ele não faz isso na casa dele nem fora, e não aceita, entendeu? Então, assim, isso em todas as religiões, né? Deveria existir o quê? A base de tudo, respeito. Porque eu posso não gostar, eu posso não acreditar, eu posso não odiar Jesus, digamos, entre aspas, né? Você pode ser esse tipo de pessoa, mas você vai ter que respeitar. Então, assim, o seu filho, ele tá numa formação. Então, é importantíssimo você falar de Jesus, você falar de Buda, você falar de Lakshmi, Ganesha, Shiva e tantos outros deuses aí, porque são inúmeros. Não dá pra gente estar citando todos aqui. Os deuses pagãos. Falar sobre eles sim, mas não colocando isso no coração do seu filho, de que esses deuses aí vão salvar ele. Não. Entendeu? Deus é um só. Esses deuses aqui são deuses falsos. E Deus é um só. O Deus verdadeiro se fez homem e morreu por você. É Jesus Cristo. Então, tem que ensinar, entendeu? Ensinar. Não o contrário do que o mundo quer, mas ensinar para um caminho melhor. E eles são uma criança melhor, entendeu? Uma criança melhor, um adulto melhor, uma pessoa que não é ignorante, entendeu? Apesar do que ele de ser católico, entendeu? E ainda se não ser, meu filho, você hoje é isso, mas você não vai desrespeitar ninguém, nem a religião dos outros. Você vai aprender a respeitar primeiramente, entendeu? Vai ter que respeitar para ser respeitado. Então, em todo ambiente, você não pode destratar ninguém. Você não acredita no mesmo que o outro, mas você não vai desrespeitar. Ainda que você não goste mais de Jesus, ainda que você não creia mais, ainda que você se diga sem religião nenhuma, você vai respeitar. Antes de você se dizer alguma coisa quando crescer, sabendo de tudo isso, você vai respeitar todo mundo, me respeitar. E não só me respeitar, respeitar as pessoas lá fora, respeitar todos. Ainda que maltratem você, ainda que batam em você, ainda que seja agredido, ainda que seja tudo. Você vai respeitar, você vai perdoar, você vai amar, primeiramente. Porque é isso que Jesus deixou, entendeu? De toda forma. Até os que não creem, fala que Jesus deixou o amor. Não creio, mas fala que deixou, né? Enfim, não sei como é isso. Mas eles falam. Do que não existe, fala do que não existe. Não vai entender. Aí, isso que deve ser ensinado, primeiramente, entendeu? E não esconder nada, nada. Existem deuses, mas são falsos. Para nós, são os falsos deuses. Que vêm o quê? Para seduzir, para distorcer, para mentir, para deixar você contra Jesus. Porque é isso que o mal quer. Entendeu? É o mal que quer isso. Entendeu, meu filho? Então, esse aqui não é o caminho. Mas ok, tudo bem se você crescer e ir para esse. Mas saiba sempre, não é o caminho. Não é isso que eu te ensinei, não é isso que a nossa família é, entendeu? Em todo lugar, você pode ser o que for. Mas nós somos católicos. Quando perguntarem a você em qualquer lugar, mas você veio de onde? Eu vim do catolicismo. Então é isso que a gente professa, não é o contrário, entendeu? Então, assim, saiba sempre ensinar os seus filhos, leia, entendeu? Leia até os filósofos, leia. E questione os filósofos, tá? Não questiona Deus. Porque é isso que os ateus querem, que nós questionemos Deus. E não, a gente tem que questionar os filósofos, o porquê dessas teorias. De onde surgiu da cabeça desses filósofos essas teorias? Por que dessas teorias? Entendeu? Porque, sabendo que existe um Deus, eu não vou crer nele. Tudo tem que ser questionado, mas de uma maneira que você tem que colocar à prova quem deixou a dúvida, entendeu? Quem deixou o questionamento. E nunca a pessoa que está sendo questionada, mas a pessoa que está questionando, entendeu? Mas era isso que eu iria ser. Deus me perdoaria? De forma nenhuma. Nós sabemos que Deus não perdoa, não. Esse é o único pecado que Deus não perdoa. E me arrependo muito. Sempre. Todos os dias. Por isso eu rezo muito. E ainda tem gente que acha que o céu é perto. Pelo contrário. Muito pelo contrário. E seja uma mãe sincera, tá? Diga assim a seu filho, eu não quero te expulsar de casa, meu filho. Mas se necessário for, para tu ter mais responsabilidade e crescer na vida, você vai ser expulso de casa. Entendeu? Porque a mãe trabalha por você. E tudo o que a mãe faz por você, o mundo jamais fará por você. Entendeu? Nem mesmo os mestres aí irão fazer por você, de forma nenhuma. Na primeira oportunidade que você falhar, eles vão jogar isso na sua cara e ficar contra você. E aí você vai dar valor a quem? A sua mãe. Entendeu? Então, meu filho, se os meus ensinamentos, através de Jesus, não estão sendo suficientes, eu, como mãe, eu quero entender você. Eu quero saber as suas dúvidas. Entendeu? O que você quer, o que você está sentindo, entendeu? O que você busca, o porquê disso aqui, mãe, o porquê. E se eu não for suficiente? Se eu não for suficiente, eu te mostro padres ótimos para que você aprenda melhor por eles e tenha certeza de que eu tô falando por conta do que eu aprendi, entendeu? Então, você, meu filho, tem que ser uma boa pessoa primeiramente
e não se tornar o que a sua mãe não deseja, entendeu? Nem uma mãe, nem um pai quer um filho descrente, entendeu? Nem uma mãe, nem um pai quer um filho longe de Deus, entendeu? Porque sabe que esse mundo, sem Deus, se tornaria o pior mundo do mundo, porque seria um mundo sem paz, sem esperanças, né? Iria ser desesperador, as pessoas iriam se agarrar em quê? Nelas mesmas? Porque quando uma pessoa se diz ateu, meu filho, ele vai apenas crer nele mesmo e nos piores momentos ali, ele vai sofrer com ele, vai estar morrendo ali com ele e não vai, porque não crê, por egoísmo, por achar que Deus não vai estar ali com ele, entendeu? E que Deus permitiu isso porque Deus é mau, na visão deles. Então, meu filho, as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque culpa dos seres humanos, não é culpa de Deus, tá? E desde pequenininho você vai aprender sobre isso, porque eu não vou esconder sobre nada. Ateísmo existe, há pessoas que não creem, sabe, meu filho? Tem pessoas que não creem, entendeu? Para você aí se perguntar, por que você está falando sobre isso? Porque para lá na frente, essas pessoas não chegarem com palavras doces, insinuando que Deus não existe. Mas saiba, meu filho, que nada foi comprovado, nem cientificamente. O que ficaram foram ideias de filósofos. E através desses filósofos, eles insistem nessa ideia de que, batendo de frente com a nossa religião, eles são contra a religião, contra nós, contra a sua mãe, contra os religiosos, contra a igreja de Cristo, entendeu? Então, são contra nós, que não temos culpa nenhuma das ações dos outros seres humanos, se fazem besteira, entendeu? E com isso, eles justificam que isso é por conta de Deus. Não, culpa dos seres humanos, entendeu? E eles querem tirar, meu filho, a responsabilidade dos seres humanos, dos atos dos seres humanos, culpando o quê? Deus. E ainda diz mais que o livre-arbítrio é uma farsa. Mas se o livre-arbítrio for farsa, eles não gostariam, até se não existisse livre-arbítrio, de serem controlados por Deus, entendeu? Então, assim, eles são enganadores, mentirosos. Eles são o pai da mentira, meu filho. Então, eu tô falando isso para você ficar preparado, porque você vai ouvir muito falar isso onde você for estudar, ou com as suas amizades, mas saiba defender. E nunca, se alguém lhe questionar, em hipótese nenhuma, você diga assim, então me prove que Deus não existe. Ele não vai dar prova nenhuma, porque é mais fácil a gente provar que Deus existe, entendeu? Não é muito mais fácil. Muito mais. Então, meu filho, você não deve acreditar nisso. Nunca deve acreditar nisso. E assim você vai ensinando seu filho, entendeu? Você vai instruindo essa criança. Não escondendo as coisas do mundo para ela. Mostrando a realidade de tudo. Tudo. Homossexualismo. Infelizmente tem que ser mostrado. Tá? Isso aí não vai afetar nada, entendeu? Se você for falar de uma forma que ela possa entender, ela vai entender. Explicando, oh, meu filho, existe isso aqui, mas são práticas, são coisas que isso aqui não levam a Deus. Deus não quer isso. Só existe um homem e uma mulher, entendeu? Essas práticas aqui que seres humanos fazem, para Deus, são abomináveis. Entendeu? Fala a verdade mesmo, não tenha medo de dizer não. Eles criticam nós, falam que a religião... Eu já vi comentários horríveis, falam que nós somos burros, somos idiotas, a religião é uma merda. E você tem o direito de falar de toda forma, entendeu? Isso aí, você vai estar instruindo o seu filho, entendeu? Eles falam coisas horríveis, horríveis. Eles falam que a religião é uma merda. Aí eu falo, ateísmo é um esgoto. Entendeu? E vinha com isso, eu falo, Deus fica lá não. E você, meu filho, tem que saber se defender, tá certo? Existem pessoas que gostam do mesmo sexo. Então, um homem pode se apaixonar, entre aspas, por outro homem. O que não é errado. Assim, ser gay não é errado. O errado é a prática. A prática é abominável. Você não pode se deitar contra o homem. Você, minha filha, não pode se deitar contra a mulher. Ainda que goste, entendeu? Tem a inclinação, você não vai fazer isso. Mas isso serve também... Esse assunto aqui você já pode entrar quando tiver maior, tá? Porque uma criança muito pequena realmente vai ficar confusa. Mas não deixando de mostrar que existe, meu filho, ali existe. Aí aquilo é o quê, mãe? Você fala, são gays, são lésbicas. Existe, mas essa prática aí não é aceitável, entendeu? Existe, você deve respeitar como ser humano, com certeza. Não falar nada, respeita. Ser sempre educado, mas seguir sua vida, tá certo? Não terá nada do que você é. Deixa pra lá, entendeu? Mas o mundo é esse. Essas coisas aqui são do mundo, entendeu? E nós temos que correr longe disso aqui, entendeu? De alguma maneira, explicando. Aí ele vai querer entender depois sobre gênero, que pra mim é mais difícil, né? Porque entrou agora o negócio de gênero. E eu já tô lendo sobre essas coisas, porque um dia, se eu for mãe, eu quero preparar muito bem meu filho, pra ele não ter nenhuma dúvida e, tipo, questionar e tal. Porque o que acontece? As mães não ensinam, da maneira que deve ser ensinado, uma criança se forma de acordo com as visões do mundo, né? Porque você vê que a maioria das pessoas que descreem ser religião, os pais são religiosos, ou às vezes evangélicos, entendeu? Ou são pessoas de igreja, principalmente de igreja. E onde esses pais falharam, na minha visão?
foi de não ter falado, foi de alguma forma ter tentado escondido essas coisas, entendeu? E como afronta, os filhos vão para outros caminhos, entendeu? É afronta. Porque, assim, na nossa visão católica, o maligno não sossega até ele ver pais e filhos um contra os outros, entendeu? Um contra o outro, entendeu? Um filho rebelde em casa, a mãe ali trabalhando, fazendo as coisas, e o filho querendo fazer o que ele quer. Então, o diabo mesmo vai usar isso, entendeu? Mas, assim, nem tudo é o diabo. Eu tô dizendo assim de uma forma que é como a gente crê. A gente sabe que as ações e responsabilidades são humanas. Mas o diabo, de alguma forma, ele influencia muito também, entendeu? Mas eu acredito que nem tudo é o diabo também, né? Nem tudo. A gente também não pode culpar o diabo de tudo. Mas eu digo assim, que as ações, né, remetem muito, porque é uma ação desobediente, aquela ação perversa, de xingamento. Então, o bem que não vai fazer isso, né? Um espírito bom que não vai fazer isso. Aí, é assim como a gente associa. Então, pensam muito na sabedoria de Deus, força, e as portas do inferno não vão prevalecer, de forma nenhuma. Eu, de alguma forma, eu leio livros, eu faço o que eu posso para não descrer, não ter que negar um dia, entendeu? Mas por quê? Eu me fortalecer mais em Deus, lendo tudo aquilo, mas ali me deixando mais forte de que existe Deus, entendeu? Que ele existe. E que nada no mundo, nem filósofo, com 29 anos, nada, nem filósofo, nem ninguém, nem amigo meu, nada, vai me fazer, porque eu sou convicta do que eu acredito, e não é por conta da igreja, é por conta de padre, é por conta do que eu aprendi, é por conta do que eu li, é por conta do que eu sei, é por conta do que diz a palavra de Deus. Aí eu vou me degladiar com a palavra de Deus? Não faz sentido nenhum. Eu seria uma louca, entendeu? De entender tudo, querer tudo uma resposta, uma justificação. Ao que não vai ter nunca. É mistério. Eles não colocam na cabeça que é um mistério, entendeu? Mistério. Assim como muitas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente se pergunta, por que isso aqui está me acontecendo? Eu não sei por que isso me aconteceu. Eu sou boa, eu sou isso aqui, eu fiz isso aqui para fulano, mas eu estou passando por isso. Muitas vezes. É porque é um mistério. A vida é o próprio mistério. E o mistério é Deus. Algo que ser humano nenhum nesse mundo, por mais sábio que ele se ache, mais inteligente que ele se ache, mais intelectual que ele se ache, ele não vai ter resposta nenhuma. Porque isso aí não é por conta de um ser, né? Um ser inimaginável, que eles falam. Não é por conta disso. É que é até uma mentira a pessoa dizer que Jesus é um ser inimaginável. Inimaginável é você, tá certo? Inimaginável. Um conto é a sua própria vida, não é a vida de Deus nem a nossa. Um conto é a sua vida. É isso, entendeu? Um conto é a vida deles. A mentira é a vida deles. E não dos religiosos, e não das pessoas sérias que lutam, sim, para viver uma vida santa, em santidade, entendeu? Então, assim, ensina os seus filhos. Porque esse mundo vai de mal a pior. E vai de... Olha, um dia, Deus me livre, de ter um estado ateu, se tiver assim, você decide negar a Deus ou morrer. Prefiro morrer. Do que... Sinceramente. É descabido você... E você não poder falar nada, que tudo eles acham que a gente tá numa marra, a gente tá preso. Não, pelo contrário, a religião me liberta. A religião faz eu pensar além do que ela me ensina, entendeu? O que me empreenderia, e a gente vê que eles não são livres, é esses questionamentos loucos que tiram vozes da sua cabeça dizendo que Deus é ruim, Deus é... Isso aí é loucura. E sabedoria não é ser louco. Sabedoria não é loucura, entendeu? Sabedoria é discernimento, em saber separar as coisas. O que é um mistério, isso aqui é concreto. E eu não posso misturar um mistério com concreto, entendeu? Colocando minha opinião. E eles colocam opiniões dele, né? Opiniões. Se Deus fez isso aqui, então eu já tirei a conclusão que Deus é muito mal. Deus foi muito mal aqui comigo, com as pessoas. E não é assim. Isso é uma opinião sua. Que é uma mentira. Sabemos que é uma mentira. Não é uma verdade. Mas você tem como verdade para sua vida. Entendeu? E a gente respeita, né? Porque seria até loucura nossa a gente dizer que, até para uma pessoa dessa, que não concorda. Então, o que a gente conhece, a gente guarda para si e deixa a pessoa falar. E às vezes, problemas, entendeu? Algum problema. Para mim, eu vejo como uma pessoa problemática, perturbada. Sério mesmo, de verdade. Respeitosamente, mas uma pessoa perturbada. Quando eu vejo gritando muito assim, tentando achar motivo para tudo, é loucura. Tá beirando a uma insanidade. Cuidado, hein? O filósofo lá, a gente sabe do que ele morreu, né? Então, cuidado com essas coisas. A gente querer achar justificação para tudo. Não tem isso não, meu Deus. Não tem isso, nunca terá. Você querer justificar tudo. Tudo que acontece é culpa de Deus, culpa dos homens, entendeu? Culpa dos homens. E é isso, é culpa dos homens. A criação de bombas, é culpa dos homens pela ganância, pelo poder, por dinheiro. Entendeu? Dinheiro, isso aí. Dinheiro. Os homens fabricam, matam, para depois culpar a Deus. É isso. Tirando a responsabilidade deles próprios. Fala mesmo. Porque não foi Deus que colocou uma bomba na mão de uma pessoa para poder explodir e matar a gente. Não. Não foi Deus que deu arma ao homem para ele sair matando todo mundo. Não. Isso aí ninguém fala. O homem é livre. Mas porque eu sou livre, eu vou fazer tudo? Agora eu vou ser contra tudo. Agora eu vou ser, sei lá, uma louca no mundo. Não, Deus não quis isso. Os seres humanos querem dizer que Deus quis isso. Não, Deus não quis isso. Aí porque digamos, eu trabalho em alguma coisa que tem arma, eu vou sair matando.
Não, isso é insanidade. E sabedoria não é loucura. As pessoas têm que colocar na cabeça que para você ser sábio, inteligente, pessoa intelectual e tudo mais, reconhecida, você não precisa agir como um louco, entendeu? Um louco. Se acham que loucura é bonito, para mim não é. Loucura precisa ser tratada, entendeu? Essa visão mais que a gente vê assim, e eu respeito muito, porque tem pessoas realmente que sofrem com isso e sabem na pele o que é sofrimento, sabe? Esses ateus aí não sabem nem o que é sofrimento para falar de doença, nada. Eles não passam na pele. Não sabem o que é para falar. Quem sabe somos nós, que somos doentes e podemos falar. Mas Deus não veio para nós. Deus veio para vocês, pecadores, se arrependerem, para ser salvos, entendeu? Porque o doente de verdade é o doente que é doente espiritualmente e não corporalmente. Não, nunca. Sim, até eu preciso sim arrepender todos os dias e tudo mais. Eu tenho minhas coisas, mas eu tô falando que Deus não veio para esses doentes assim não. É que vocês acham que sim, ele pode curar, fazer milagre, entendeu? Mas não vai ser para todos. E eu não espero por isso, porque o milagre eu sou. E se quem não crê nisso que eu sou um milagre, ok, entendeu? Ok. Mas eu tô aqui, quase que eu morri ao nascer e não foi o médico, porque não tinha naquele tempo aparelhos que tem hoje. Aí é com você, entendeu? Aí é com você. E é isso. E assim, paz, ensine de verdade. Infelizmente, o mundo é esse. Infelizmente. E é dever de vocês ensinar o melhor caminho a seus filhos. Do contrário, o mundo irá ensiná-lo. Por amor ou na dor. Infelizmente, minha mãe dizia isso. Eu lembro muito disso da minha mãe. Minha filha, se você não aprender com tudo que eu te ensino, você vai aprender, se não aqui, por amor, porque se eu faço aqui é porque eu amo você, ou na dor lá fora. E aí, não quero saber de nada, não. Se vire. Minha mãe dizia isso. Então, eu guardo muitas coisas que minha mãe dizia. Muito, eu não consigo descrer, sabe? Não obedecer, não temer, não achar que eu vou morrer, e contra eles dizem, né, você vai morrer e vai ter nada lá depois. Morreu e acabou. Só que ao mesmo tempo, como é que um ser humano diz isso se ele nunca foi pro nada e diz que lá não existe nada? E nós cremos na vida eterna. Porque Jesus disse que iremos ressuscitar com ele. Assim como os santos estão lá vivíssimos. Nossa Senhora está viva. Jesus está vivo. E eu não creio que isso irá acontecer, para mim é uma insanidade muito grande. E quando as pessoas acreditam das coisas que aconteceram, pior ainda, essa pessoa está morta para mim. Quando diz que Jesus não existe, está morto, quem está morta para mim é ela, entendeu? Já morreu há muito tempo. Com todo o carinho do mundo eu digo, entendeu? O ser humano viver sem crer, sem... Beira e muito, é uma insanidade, entendeu? Se fazer algum exame nesse pessoalzinho, não vai sair muita coisa assim, digamos que a gente veja boa não, entendeu? Precisa de algum psicólogo, terapia, alguma coisa, porque não, dizer que Jesus é um psicopata. Veja o nível do grau da mentalidade de um ser humano. Jesus é um psicopata. O que ele diz sobre Jesus, tá? Aí pronto, seu filho escuta uma coisa dessa. Eu não creio mais em Deus. Por quê? Porque Jesus é um psicopata. Você ouviu uma coisa dessa? Uma mãe entra em desespero, entendeu? Uma mãe ouviu uma coisa dessa. Aí eles ainda querem dizer que isso aí não é um incentivo. É pra gente questionar Deus. Não é. A gente questionar Deus? Qual o sentido de questionar Deus? Nenhum. Vai levar o quê? E pra que questionar Deus? Se pra eles não existe, e assim, vamos morrer, e morreu e acabou. Pra que tá questionando Deus? Se ele não existe, e se a gente tá aqui, vamos morrer e acabou tudo. Pra que perder tempo? Né? Se eles fossem tão inteligentes, pra que perder esse tempo? Questionando Deus. Se não acredita, não existe. Não toca no nome, não existe. Pra você morreu, né? Pronto. É isso. Agora ficar degladiando, isso não é ateu, não. Isso não é ateísmo, coisíssima nenhuma. Então, pais, ensine seus filhos de verdade. Eu falo com todo o coração do mundo aqui, ensine seus filhos, senão o mundo realmente está aí preparando tudo para pegar seus filhos, entendeu? O mundo não vai em você, ele vai em que você mais ama, nos seus filhos, no seu marido, entendeu? Então, é uma luta, é uma guerra. Não no sentido de a gente tá brigando assim, batendo uns com os outros, não. Mas é uma guerra interior, né? Uma guerra interior.
espiritualmente. E querem falar que não, mas é sim, é sim. Ele é astuto, ele é belo, ele tem palavras bonitas, né? Para justificar que Deus é mau, Deus é psicopata e Deus quer o mal, Deus quer fez isso aqui, Deus não intervém em nada. Mas ele é bonzinho, ele faz filantropia, e você não faz, que a religião é suja, a religião é corrompida, que a religião é uma merda. Sabemos que merda são eles, entendeu? Corrompidos são eles. Tem um teto de vidro que ninguém vê, mas tem, entendeu? Tem um tetinho de vidro, a gente sabe, da maioria. Então é isso. Então, eles se acham super, super, e não é isso, não é isso. Então, ensine aos seus filhos. Eles pagam de bom moço, para que você se veja como a pessoa mais horrível do mundo. E sabemos que não somos. Quando a gente sabe quem a gente é, nada, nem palavras, provam o contrário. Porque a gente sabe o que a gente é. Eles não acreditam nem neles mesmos, se brincar. São pessoas vazias, rebeldes. Querem ser até mais que Deus, tá? Até mais. Então, de todo o coração do mundo, ensine seus filhos. Mostre. Porque mostrando, ele não vai ter curiosidade nenhuma quando crescer. Porque ele já ouviu falar, ele sabe quem é. Entendeu? Por mais que tentem mentir, distorcer, ninguém vai conseguir nada. Nada. Então, esse é o seu dever, mãe. Entendeu? Mostre que existe, fale sobre isso. Diga que é uma mentira, entendeu? Fale de deuses, são deuses falsos, que não se pode adorar, não se pode prestar nada para eles, entendeu? E é isso. Fale do ateísmo, que é um esgoto, tá? É o esgoto humano. É o esgoto de... Só traz imoralidade. É justificativa para tudo. Parece uma religião insana. Religião não, uma seita, perdão. Porque religião, eles não creem em nada. Se fosse, né? Então não creem em nada, é uma seita. É uma filosofia anticristã, entendeu? Mostre, fale sobre os filósofos, né, que foram contra Deus. E fale, ensine. Para o seu filho não ser um católico de IBGE, e muito menos ignorante. Porque isso aqui foi tudo que minha mãe me ensinou. E hoje, não, ela foi o canal de tudo. Mas eu sei muita coisa, porque eu não vivo só nesse mundo de que eu não pense. Eu penso. Mas eu não tenho isso como verdade. Entendeu? Eu penso, leio, né? Eu vou questionar quem? Os filósofos. Eu não questiono Deus. Os filósofos me faz mais crer em Deus. Pra você ter noção. Com tudo que eu aprendi, com tudo que eu sei, com tudo que eu assisto todos os dias, com tudo que um padre me fala, o bendito padre me fala, me ensina, me instrui, diz, esse é o caminho, esse aqui é só o caminho, é Jesus. Então, quando eu vejo algo fora disso, eu já sei que não é verdade, não é, entendeu? Então, ensine seus filhos para não ser um católico de meia tigela, de BGE, e que ele possa buscar outras fontes, entendeu? Que não seja um católico banana, que não defende nada. As doenças que temos, as coisas que nos acontecem, não tem interferência nenhuma de Deus. Nenhuma. Às vezes a alimentação, falta de exercício, falta de água para o corpo, que é muito fundamental. Tudo isso pode ser uma justificativa. E sabemos que é. Eles não falam tanto que existe... como é que eles falam? Eu vi ontem sobre isso. Anatomia, ciência, astronomia e tudo mais, outras coisas. Então, eu posso falar que sim. Às vezes uma doença é falta de alguma coisa, de que não digeriu uma comida. Mas isso é culpa de Deus? Aonde? Não. Às vezes falta algum nutriente, entendeu? Às vezes foi falta de exercício. Às vezes se alimentou mal. Aí, foi Deus? Não, o próprio ser humano. Entendeu? Então, as pessoas têm que parar de buscar essa loucura aí, tá? Isso aí é bem da insanidade. Ter cuidado com essa loucura de tentar achar a resposta para tudo. Não tem, não. A gente tem que buscar ser uma pessoa melhor. Fazer o bem, ajudar as pessoas, né? Confiar e crer em Deus sempre. E não se inclinar a isso, não. Pelo amor de Deus. Aí você vê, né? Imagina a loucura que deve ser para os filhos de pessoas que não creem em nada. Que na minha visão não era nem para ter filhos, porque... Entendeu? A imoralidade que deve... Eu quero nem pensar, sabe? Sei que não todos, mas muitos ainda têm uma questão de... Não é todos os ateus, mas eu sei que muitos ainda têm uma questão moral, né? Eles levam valores aos filhos. Dão esse valor. E quando um ateu é muito liberal? Imagina o que faz na cabeça de uma criança. Entendeu? Dá até... Eu tenho nojo de pensar. É imoralidade. Não. É bom falar, tá? É bom falar sobre impostores, como eles agem, o que eles falam. Entendeu? Então, é isso.
E mostrar, olha, filho, tem esse canal aqui, mas não é de Deus. Olha como ele fala de Deus. Deus fica triste, tá? Você falando assim. Deus não quer isso. E Deus castigará, porque isso aqui é uma blasfêmia. Você está pecando contra Deus, você está ferindo ele. Entendeu? Então, você não pode fazer isso. E vai explicando, porque assim, eles falam que não convence nada. Nem é pra ninguém descrever. É pra refletir. Uma criança vê isso. Um menino mais novo, um adolescente, ele não vai ter esse negócio, ele vai descrer, entendeu? Vai acreditar nessas mentiras aí que eles falam e vai convencer seu filho. Então, assim, a gente vê muitas coisas acontecendo e os pais não devem, de maneira alguma, dar moleza para filho desobediente, tá bom? Nós, que somos católicos, nós vemos esse pessoalzinho contrário à nossa fé. Então, é muito essencial que fale sobre isso desde pequenininho, entendeu? Não esconda nada do seu filho, fale, tire toda a curiosidade dele quando é pequeno. Quando é pequeno, porque ele vai crescer, vai ver isso e não vai, tipo, ligar, porque sabe o que é? Sabe o que é uma mentira? Não deixe essas dúvidas crescerem quando ele estiver grande, começar a se questionar. E aí, daqui começar com certas coisas, vai tirando as dúvidas. Ah, mas eu não sei muito sobre a Bíblia. Gente, aprende. Tem muitos apologistas, né, que fala sobre a doutrina, a Bíblia. Tem vários que até refutam protestantes, ateus vários, entendeu? Então, assim, e a gente sabe, nós como católicos sabemos que isso é por like. Ninguém nunca viu essas pessoas antes, mas agora, né, enfim, de uns tempos pra cá isso aumentou. E as pessoas dão muito ibope a gente patética, entendeu? É isso aí, é atitude de criança, de criança. Pessoas que não são maduras, que não leem, elas não, o que elas deviam fazer, como eu faço. Vejo o cara falando bobeira, eu vou lá, copio o que ele fala e vou procurar. E eu vou buscar, e não é do jeito que ele tá achando que é. Não é. Ele distorceu até mesmo a palavra. Ele não fala o trecho todo, ele fala um trechinho ali, aí dali já tira um contexto, que é para dar a opinião dele nisso aí, do que ele acha. Porque, olha, isso aqui aconteceu, Deus é mal disso aqui. Então, ele vai criando isso aí, entendeu? Em cima de um trecho. A loucura, a insanidade é tão grande que eu costumo falar que isso é carência, né? É falta de um psicólogo, um terapeuta, alguma coisa, porque normal não é. Não, vem dizer que isso aí é normal, não é não. De jeito nenhum. Quer fazer sua vontade, faça, mas não fique falando besteira. Entendeu? Até porque os verdadeiros mesmos, que talvez nem se digam muitas vezes que são, né? Porque eles respeitam muito, são os mais respeitosos. É muito difícil a gente encontrar isso. Eles não falam, não falam. Eles não vão desrespeitar você de forma nenhuma, entendeu? Ele guarda o que ele pensa, ele faz o que ele gosta. Você vê a vida de um cara que é ateu. Ele mostra o que ele faz, muitas vezes. Né? Fala da cultura, fala da história, de um assunto assim, geografia. Fala alguma coisa assim. Ele não vai, de forma nenhuma, atacar ninguém, entendeu? Por mais raiva que ele não goste, né? Não gosta, ele não vai falar. De forma nenhuma. Esses ateus de internet não são ateus. Não, se brincar, não são. Nem os próprios amigos meus, que são ateus, concordam com esses caras aí. Não concordam. Por quê? Eles têm tempo para estar lendo sobre filosofia, né? Aquela coisa mais, como eu falo, mais profunda sobre a vida, né? Para se questionar ali na vida e tal. Mas Deus, eles não creem. Se você chegar para um amigo meu e perguntar sobre Deus, ele não vai falar. Porque não existe para ele. Entendeu? Não existe. Ele não vai ficar debatendo com você, porque ele já tem a visão dele ali e ele vai falar que ele é ateu, simplesmente. Então, isso é difícil, eu sou ateu. Ele não vai falar outra coisa. Não vai dizer que Deus não existe para você. Ele vai falar que não é ateu e pronto. E já muda para outro assunto, né? Vamos falar de outro assunto, outra coisa. Né? A vida não gira só em torno disso aí, não, que eles acham. Isso aí já beira a loucura. Isso aí, sanidade, a alucinação desses caras. Entendeu? Qualquer profissional, eu garanto, eu ainda não me informei, mas se eu for para a área de saúde, eu vou atestar tanta gente. Olha, eu quero ainda chegar nesse ponto de, entendeu? Mostrar que é real. Eles falam que é a religião que adoece, pelo contrário. Qual santo, me diga aí, morreu dessa forma? Insano, tendo alucinação? Nenhum. Morreram de uma doença, morreram de perseguição, foi morto por alguém. Mas você não vê já o filósofo lá morreu do jeito que morreu, né? Pra você ver a diferença. O que é que adoece, entendeu? O que é que adoece de verdade. E quando a pessoa tá morta por dentro já. E outra coisa, pais, não tenham medo dos seus filhos. Se minha mãe tivesse medo de mim, eu hoje estaria rasgando e queimando bíblias, blasfemando. Eu teria sido uma pessoa horrível nesse mundo. Sem a educação da minha mãe, que foi através dos ensinamentos de Jesus, eu não estaria aqui hoje. Eu não seria católica. Foi por pouquíssimo, entendeu? Então, eduque seus filhos.
e sejam firmes. Se for de repreender, repreenda. Não tema. Deus é contigo. Não tenham medo, de forma nenhuma. Vocês são mães e pais. Vocês têm autoridade. São pai. Uma mãe, quando gera um filho, é pro mundo, mas é para ele ser gente, primeiramente. Minha mãe dizia isso. Minha própria mãe dizia isso. Você veio ao mundo, mas não foi para você fazer o que você quer, não. Você veio ao mundo para viver os ensinamentos de Deus. Você não pode ser aluna desse jeito, entendeu? Você é aluna de Deus. Minha mãe dizia muito isso. Você é aluna de Deus. A minha filha é aluna de Deus. Eu não quero ela fazendo nada contrário a isso. Minha mãe falava muito isso. Quando as pessoas diziam alguma coisa comigo, ela não gostava, não. Eu era o que era, mas ela não gostava de ouvir, não, sabe? É mãe. Então, a minha mãe foi muito incrível, entendeu? E filho, respeite seus pais. É ruim, é chato, eu sei muito disso, tá? É ruim, é chato. Pra que você tá falando isso? Uma pessoa que ia ser satanista, entendeu? Eu ia ser o demônio. Pra quem não conhece o demônio, eu era naquele tempo, eu era muito demônio mesmo, eu era um pãozinho em casa. Eu xingava muito minha mãe. Então, o que você me dizer, eu já sei, porque eu passei por isso, entendeu? Eu passei. Então, é ruim, mas é pela obediência que a gente vai pro melhor caminho. Agora, se você desobedece, você sofre. Você sofre muito, entendeu? Eu tô viva hoje graças à minha mãe. Porque com 16 anos, uma menina convidar um cara que nem sabia quem era. Eu fiz isso uma vez. E o cara ia me levar. Depois de um tempo, ficou me perseguindo. E se eu não morri por conta da minha mãe e do povo lá da rua, eu não era nem pra estar aqui hoje, entendeu? E eu queria ser o que eu era, entendeu? Então, vocês têm que respeitar seus pais, ouvir sempre seus pais. E eu desse jeito, pra você ver. Minha mãe dizia assim, Deus sabe das coisas, meu Deus. Uma pessoa dessa... E tipo assim, eu ria, mas era daquele jeito que, assim, pensando, minha mãe tem razão, sabe? Eu ria assim, porque eu achava engraçado ela falando. Não era de Deus. Era rindo da maneira dela falar assim, né? Eu levava na desportiva. Eu não ficava com raiva dela, porque é minha mãe, entendeu? Ela dizia, tu ria? Eu tô falando sério com você. Eu disse, mãe, o jeito que a senhora fala é muito engraçado. Mas minha mãe me deu muita educação. Minha mãe, ela sempre me educou mesmo, entendeu? Eu nunca fui pra festa, nunca fui andando de balada, eu nunca saí só, entendeu? Até porque minha mãe tinha muito medo, porque as pessoas podiam fazer muito mal comigo, entendeu? Ela dizia, não deixe você sair sozinha, pra você não aparecer assim na TV. Minha mãe dizia. Minha mãe sempre mostrava a realidade, entendeu? A gente tem que ter cuidado com o que a gente anda. Às vezes você não tem culpa de nada. A maldade tá na outra pessoa, mas não é porque você é uma boa que vai andar com certas pessoas, entendeu? Eu sei, minha filha, que você não se deixa se levar. Eu conheço você. Mas, às vezes, você vai pra um ambiente que você não tem culpa, por exemplo, aí, se for de pegar alguém, vai acabar com você, que eles são assim, entendeu? Vai matar, tipo, sem você ter feito nada. Então, eu sempre tenho muito cuidado com você. Minha mãe sempre falou sobre isso, sempre falou, entendeu? Porque, assim, eu dizia assim, mas mãe, eu ia e eu volto. Ela dizia, não é pelo ambiente, não é por nada, minha filha, mas é porque se acontecer alguma coisa, vão machucar você, entendeu? E eu não quero estar chorando por algo que minha filha não fez, entendeu? Aí minha mãe sempre explicava isso, e eu entendia, óbvio, né? Eu não queria morrer, Deus me livre. E mais por algo que eu não fiz, aí minha mãe sempre cuidou de mim, minha mãe sempre teve muito cuidado. E eu fui criada assim mesmo. Sempre obedeci minha mãe. Por mais rebelde que eu fosse, assim, mas eu tinha uma coisa comigo, eu ouvia ela, porque minha mãe sabia das coisas. Eu dizia, mãe, eu tenho medo das coisas que a senhora me disse, porque o pessoal fala que palavra de mãe não cai por terra, não. Entendeu? Acontece. Não é palavra de vento, não. Se a mãe disser algo a você, lembre-se, vai acontecer, viu? Vai acontecer. E eu tinha muito medo disso. E que ela dizia muitas coisas fortes assim, sabe? Mas é mãe, não é porque ela não gostava de mim. É porque ela me educou dessa forma. Pra eu ser uma obediente, ela tinha que puxar muito, entendeu? Me frear muito, assim, porque senão não tava viva hoje mesmo, não. Hoje em dia, vocês iam me ver queimando Bíblia, blasfemando, fazendo vários templos por aí, e dizendo que eu era tal, e dessa maneira mesmo, e que eu fazia e desfazia, e que poderoso não era Deus, entendeu? Blasfemando muitas vezes. Então, de verdade, eduquem muito seus filhos, porque o mundo é muito cruel. E se não fosse a minha mãe, eu digo mais uma vez, se não fosse ela, Deus, se não fosse Deus e minha mãe, eu não tava aqui hoje mesmo, não. E é sério, entendeu? É sério. Porque eu não era, assim, digamos, entre aspas, errada. Mas eu tinha uma inclinação ao erro, né? Mas eu não me deixava levar pelo fato de que eu tinha minha mãe em casa. E, tipo, eu não vou fazer isso porque minha mãe falou que não é pra eu fazer, e eu não vou fazer. Porque senão eu posso me prejudicar. E aí ela vai me matar, entendeu? Eu tinha, assim, eu temia minha mãe, entendeu? Claro, minha mãe. Eu tinha isso comigo, eu não queria sofrer consequência, me prejudicar. Ela falava as coisas, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso, entendeu? Uma pessoa que desobedece, acontece isso. E eu ficava com isso na mente. Óbvio, qualquer pessoa. Só se for um desajuizado, né? Sei lá, que não ligue pra nada. Mas vai sofrer, entendeu? A vida ensina.
Ainda que Deus, para ele não ensine nada, a vida ensina, sempre. Então, eu sempre me criei assim. Minha mãe sempre me puxou muito. E eu nunca eu questionava minha mãe, nunca questionei Deus assim, não, questionava minha mãe. O porquê ela agia assim comigo, o porquê era só comigo. Mas ela dizia que era por cuidado, porque os outros filhos dela não era como eu, né? Então, ela tinha um cuidado mais comigo. E eu não gostava desse cuidado, porque eu sempre me achei muito independente, até hoje eu sou muito independente, assim. Eu não gosto, sabe? Que me trate com muito cuidado, não. Eu não gosto, não. Gosto de, mesmo, levantar, cair, entendeu? Tentar andar, cair mesmo. E eu poder me levantar pra cair de novo. Eu sou assim. Não tem esse negócio, eu vou tentar pra não cair. Porque, não, eu vou rir, eu vou mesmo. Vou fazer mesmo. Se eu quebrar a cara e cair, eu vou aprender, entendeu? Mas eu tô falando aqui, não que eu vou fazer coisa errada. Não tem forma nenhuma. Tô falando de uma coisa, assim, que muitas das vezes eu deixei de fazer, porque eu tinha muito medo, assim, né? E hoje não. Mas não é coisa ilícita, né? Por favor, não. Assim, toda a minha família paterna é católica. Tem um tio meu que era sacristão, saiu da igreja, né? Sempre tem alguém, né? Aí virou protestante. Mas de boca, tá? Ele, assim, não quer nem pagar a igreja. Aí ele vai para uma igreja e depois vai para outra, para não ter que pagar. Ou seja, é uma pessoa que é cristão? Não é. Isso aí pra gente não é ser cristão. Não quer ajudar ninguém, não é ser cristão isso aí. Nem a própria igreja. Porque a gente sabe que há muitas, realmente, desvios, muitas coisas. Enfim, não vou falar, porque senão eu revivo um digito aqui. Enfim. E uma coisa eu digo, tá? Não. O filósofo não te fez ateu. Você próprio se decidiu ser ateu. Porque, assim, o que eu leio é totalmente contrário. Não tem como um ateu, que hoje nem vivo tá, me fazer mudar o que eu acredito, que me foi passado desde criança. E como é que eu vou apagar o que me ensinaram para descrever agora dentro de Deus? Entendeu? Então é mentira, mentira. O ateu se torna ateu para afrontar aquilo que ele não gosta, odeia, entendeu? É uma afronta. Não é a Bíblia que o fez ateu. Não é o filósofo que está enterrado que o fez ateu. Não. Foi a raiva dele que o fez ateu. Foi a revolta dele que o fez ateu. Entendeu? Foi essa ira, esse ressentimento, a incompreensão, a carência, sabe? A carência. Então, acredito que é isso. A falta de sentido na vida, a falta de temor, não tem mais nada, entendeu? Porque acha que morreu, acabou não tem uma esperança, sabe? Então acabou o temor, acabou a esperança. Então aí vai se formando um ateu. Então não venha me falar que a Bíblia te fez ateu, porque é uma mentira. Assassinato existe ainda hoje, estupro existe ainda hoje, roubo existe ainda hoje, prostituição existe ainda hoje, doença existe ainda hoje. Aí tu pega um trecho para justificar que se tornou ateu por conta da Bíblia que tem coisa ruim. Ah, meu Deus. Inventa outra história. Inventa outra história. Se as coisas ruins só tivessem na Bíblia, que aconteceu antes, eu ficaria calada. Então, não venha me dizer que você se tornou ateu por conta de problema. Problema a gente sempre vai ter. E aí? Você está no mundo cheio de problemas. Você tem que estar revoltado com o mundo, tá? Não é com Deus. Eu sinto muito, mas é isso. Você tem que ficar revoltado, as pessoas, com o mundo. Com as suas escolhas. Suas escolhas. Porque o culpado de tudo é você. Entendeu? Para de dizer que Deus te quer sofrendo. Oxe, que história. Eu que tenho uma doença, eu vivo dessa forma. Aí uma pessoa que não tem doença nenhuma fica dizendo coisas horríveis. E muito menos ainda a Bíblia te fez ser uma pessoa ateísta. Muito menos a Bíblia. Porque a Bíblia não fala sobre isso. Agora, se você tirou conclusões a partir de trecho e disso você quis se tornar, aí foi problema seu, não foi da Bíblia. Não foi de nada. Problema seu, entendeu? O problema não é a Bíblia, o problema é você. Coloquem na cabeça. O problema são vocês. Porque, assim, para eu, por exemplo, dizer que eu me tornei ateia por conta da Bíblia, que um trecho lá falava de tal coisa, eu teria que nem estar mais no mundo. Entendeu? Se eu fico indignada com o trecho, eu tenho que estar primeiramente indignada com o mundo. Entendeu? Não com o trecho. Porque ali o trecho pode ter uma coisa totalmente diferente do seu achismo, da sua opinião. Isso é a sua visão dali. Mas o trecho inteiro não fala que foi tal coisa do que você pensa. Não. Então, se eu fosse me indignar por conta de trecho da Bíblia, eu tenho que me indignar com a minha própria vida, com o mundo inteiro, entendeu? Não é com a Bíblia. Oxi, como é que E a Bíblia não existe para vocês? Como é que você se indigna com um trecho de uma Bíblia que você não crê? Não existe. Jesus não existiu, a Bíblia não existe, entendeu?
A Bíblia é uma mentira, você não fala, a Bíblia é uma mentira. A religião é uma mentira. E como é que você crê nesse trecho que aconteceu e depois fala que Jesus não existe? Jesus fez ou não fez? Porque eu digo, Jesus fez isso aqui e tal, mas ele não existe. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem que estar nessa contradição, não. Entendeu? Ou vocês são ateus de verdade ou vocês não são nada nesse mundo, nada. É só dublê de ateísmo, dublê de ateu. Entendeu? Até um ateu, olha, tem muitos ateus que realmente dão muita driblada nesses ateus de internet, entendeu? Os caras falam de assuntos muito mais relevantes, muito mais importantes, muito melhores do que apenas a descrença deles. 1000 vezes, anos-luz mais evoluídos. Porque esse pessoalzinho aí, tudo criação.